Oi, gente, bom dia. É, Só um minuto. Deixa eu- Espero que vocês estejam bem, né? Aqui é a primeira aula já do módulo de carcinologia do Conexão Animal com a Dandara, né? E lembrando, pessoal, sobre a atividade do módulo de ornitologia, vai ficar disponível até às 2 horas de hoje, tá? Então, quem não fez, faça. E aí, o Vini vai corrigir e depois vai repassar a nota para vocês. Mas, enfim, essa é a Dandara, ela vai se apresentar, mas antes dela se apresentar, eu quero. Sim, isso, 2 da tarde. Antes dela apresentar, eu quero falar um pouco sobre ela. Ela é uma grande amiga minha, né? Extremamente dedicada. E eu fiquei muito feliz que ela aceitou o convite de ministrar aula sobre carcinologia no nosso curso, né? É isso, ela vai se apresentar, vocês vão conhecer um pouco sobre ela, tá? Dandara, já tá gravando, viu? Você já pode começar a sua aula. Olá, pessoal, bom dia. Estão todos me escutando? Estão me vendo? Deu certo a câmera? Tá ótimo, amiga. Ótimo. Tudo certinho, né? Obrigada, Guilherme, pela devolutiva. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou a Dandara. Fui convidada aqui pelo GES para dar esse módulo de introdução à carcinologia com vocês. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu queria falar um pouquinho sobre mim, me apresentar. O slide está passando aí para vocês, certinho? Dá uma verificada aqui, certinho. Bom, quem sou eu? Eu sou a Dandara, gente. Eu sou uma bióloga carcinóloga. O que isso quer dizer? Eu sou bióloga bacharel formada pela Universidade Regional do Cariri, pela URCA. No momento, eu sou mestranda pelo programa de pós-graduação em Genética, Biodiversidade e Conservação da Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, o programa do PPGGBC aqui na UESB. E no momento também atuo como diretora do núcleo de pesquisas do GES, do Grupo de Estudos de Animais Silvestres. O que quer dizer uma bióloga carcinóloga? A gente gosta, nós biólogos, de estudar a etimologia das palavras, o que cada palavra significa. A carcinologia, ela vem do carquinos, caranguejo, e logia, estudo. Basicamente, é o estudo dos caranguejos, o estudo dos crustáceos. Então, um carcinólogo é uma pessoa que se dedica a se especializar no estudo dos crustáceos. Dessa palavra, nós temos a carcinicultura também. A carcinicultura é a ação de cultivar crustáceos. A carcinologia, ela é uma área tão ampla que ela possui suas próprias associações científicas espalhadas pelo mundo. Nós temos uma sociedade de crustáceos, a The Crustacean Society, e no Brasil nós também temos uma sociedade brasileira de carcinologia. Nós temos um grupo tão diversificado de pesquisadores que nós temos até uma associação de mulheres na ciência dos crustáceos, na ciência dos caranguejos. Essa associação ela surgiu ano passado em um evento e é uma grande iniciativa para promover a ação de mulheres na ciência, para promover a ação de pesquisadoras e dar visibilidade ao trabalho de grandes mulheres cientistas. Então, basicamente o que a gente vai ver no nosso módulo, iniciando hoje, é essa parte da biologia da ciência aplicada ao estudo dos crustáceos. Os crustáceos, eles são um grupo bastante diversificado e eles são um dos grupos mais populares entre os invertebrados. Eles estão ali classificados entre os invertebrados artrópodes. Artrópodes por quê? Porque eles possuem seus apêndices articulados. Eles são muito famosos, mesmo entre os não biólogos, mesmo entre os não estudantes, não especialistas, porque eles incluem alguns dos itens mais apreciados do cardápio gastronômico, como lagostas, como caranguejos, como camarões, por isso eles são tão populares. Além de terem aí uma exposição na mídia. Através de Bob Esponja, o pessoal sabe quem é o seu siriguejo, a Pequena Sereia, o pessoal sabe o caranguejo da Ariel. E é um grupo que tem a sua visibilidade, além de ser um grupo bastante diversificado.
Nesse grupo, a gente estima que tenha mais de 70 mil espécies vivas. E possivelmente, os especialistas também estimam que esse número pode ser até entre 5 a 10 vezes maior que essa estimativa. Por que eles são tão diversos? Porque eles exibem uma diversidade de forma e a capacidade de ocupar ambientes extremamente diferentes. Eles conseguem habitar ambientes de água doce, que chamamos de ambientes docícolas, conseguem aí habitar ambientes marinhos no mar e também estão presentes até em ambientes terrestres, possuindo aí uma diversidade de forma, de habitats e dimensões imensurável. Nós temos crustáceos que chegam a tamanhos minúsculos e temos crustáceos que chegam até metros, com pernas gigantes, como caranguejos abissais, que a gente vai ver mais para frente quando estivermos falando mais precisamente sobre esse grupo. Por serem encontrados em vários ambientes, eles possuem adaptações morfológicas e diversificações de diversas formas. Os grupos mais conhecidos são os caranguejos, as lagostas, os camarões, por conta dessa memória gastronômica que a gente tem. Esses organismos são considerados iguarias. E tem gente até que reconhece os crustáceos lembrando dos ermitões. A palavra crustáceos, ela vem do latim crusta, da carapaça dura, ou seja, esses organismos ali dos artrópodes, que mais uma vez têm os seus membros articulados, eles possuem esse exoesqueleto de quitina e possuem essa carapaça dura recobrindo todo o seu corpo. Quando a gente pensa nos crustáceos, esses são os grupos que mais vêm na nossa cabeça. Porém, a gente precisa lembrar que, como eles são um grupo muito diversificado, mais de 70 mil espécies e contando, nós também temos variações morfológicas incomparáveis que fazem a gente se perguntar como essa galera está classificada no mesmo grupo. Como é que esses organismos aqui estão na mesma família de caranguejos, de camarões, de lagostas? E nós temos uma diversidade impressionante de morfologias por conta dessa capacidade adaptativa que eles possuem. Nós temos crustáceos artemissalina, microscópicos, muito famosos na aplicabilidade da ciência, porque eles se reproduzem muito rápido. Nós temos representantes dos crustáceos terrestres, os tatuzinhos de jardim, eles são crustáceos também. Nós também temos as famosas cracas, que elas possuem essas projeções para fora do corpo, possuindo uma anatomia completamente diferente do que a gente espera de um caranguejo, quando a gente se pensa assim, primariamente em um crustáceo. Nós temos também os famosos caranguejos-sapo, que da primeira vez que eu vi esse bicho, eu pensei que ele fosse um transformer, de tão diferente que ele fosse. E nós temos crustáceos microscópicos, como os remípedas, os copépodas, que têm uma anatomia diferente de tudo que a gente pensa quando a gente lembra do que é um vertebrado. Dandara, toda essa diversidade morfológica, como é que se explica? Como é que eu consigo colocar essa galera no mesmo grupo? Bom, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre evolução, sobre filogenia e sobre paleontologia. Em razão dessa diversidade taxonômica, nós temos vários grupos de várias formas. Comumente se diz que os crustáceos, eles são os insetos do mar. Eu já ouvi algumas pessoas falando que você comer um camarão é a mesma coisa que você está comendo uma barata do mar. Eu nunca comi uma barata, mas o pessoal faz essa comparação. Todavia, quando a gente puxa a filogenia, a gente prefere pensar nos crustáceos como se os insetos que fossem os crustáceos da Terra. Existem fortes evidências filogenéticas de que os insetos eles surgiram aí de um ramo dos crustáceos, e não o contrário. Nessa classe, nesse estudo filogenético, nós temos evidências fósseis que os crustáceos eles surgiram antes do surgimento dos insetos. Nós temos representantes fósseis datados aí desde 509 milhões de anos atrás, no Cambriano Médio. Nós temos representantes camarões em fósseis, temos representantes de caranguejos preservados em âmbar e outras formas microscópicas também nessas evidências fósseis. Agora, a grande jogada dos crustáceos, como eles têm essa linha de evolução e como os insetos eles vieram de uma mesma linhagem filogenética, onde os crustáceos surgiram primeiro, os crustáceos, infelizmente, não existem. Falando sobre filogenia e taxonomia, assuntos que
todo biólogo gosta, claro, é muito fácil falar sobre taxonomia, nem dá um pouquinho de confusão. Os crustáceos não é um grupo taxonomicamente válido. Por quê? Nós temos o estudo de Reger, et al. E colaboradores de 2010, onde ele simplesmente fez as relações entre os artrópodes reveladas por análises filogenômicas de proteínas nucleotídeos. Ou seja, o cara fez uma análise molecular de todos os grupos dos artrópodes e conseguiu colocar em uma belíssima árvore filogenética os parentescos entre os artrópodes ao longo da sua escala evolutiva e uma escala temporária. E a gente acabou descobrindo que os crustáceos não existem. A gente só fala sobre crustáceos de uma forma didática, para se ensinar em sala de aula. Porém, eles não são um grupo válido. Hoje em dia, nós temos esse consenso de que o grupo dos crustáceos ele deu origem ao grupo dos insetos, dos hexápoda e os seus parentes. Nesse estudo aqui, sensacional para quem estuda invertebrados, foi tomado como base um conjunto amplo de evidências com dados de sequenciamento molecular, neuroanatomia, e esse estudo ele tornou o entendimento parafilético do grupo de crustáceos. Quando a gente usa esse termo parafilético, quer dizer que esse grupo não é considerado válido. Por que esse grupo não é considerado válido? Quando a gente está estudando filogenia, se a gente excluir algum dos grupos da árvore, esse grupo já não é considerado válido. Então, pegando ali o ramo dos crustáceos que nós temos aqui desse estudo, na pontinha nós temos os hexápodos. Por quê? Porque foram os crustáceos que deram origem ao grupo dos insetos. Quando a gente divide, põe essa separação, exclui, aí o grupo dos crustáceos já não é mais válido. Para isso, os especialistas criaram um novo nome, o pancrustácea ou tetraconata. O mais famoso, o mais conhecido é o pancrustácea, que engloba aí como grupo válido os crustáceos e os insetos. A gente só separa essa galera de uma forma didática para ficar mais fácil o ensino nas escolas. Porém, quando a gente já chega no ensino superior, a gente já tem essa divisão. Opa, Dandara, tá passando o slide? tá sim. Parou? Foi? Foi. Passou agora. Passou? Passou. Tava em qual slide? Tava no. Agora tá em evolução, tá ok? Tá sim. Tava em qual antes? Tava no anterior, no outro. Acho que Tava era no o dos segundo. fósseis, era? Não, tava antes. Tava antes. Peraí. Ah, então acho que não passou. Tava nesse, ó. Pronto. Nesse aqui? Tava nesse. Ah, certinho. Então acho que não passou. Certo. Aqui nós temos a diversidade morfológica, que nós já falamos, os grupos mais famosos, e a diversidade anatômica, que já foi comentado, porque eles habitam uma grande faixa de ambientes, ambientes de água doce, ambientes de água salgada, zonas abissais, zonas terrestres, e isso faz com que o grupo tenha uma morfologia completamente diferente. Como eu havia comentado antes, mas não aparece nas fotos, nós temos aqui representantes dos crustáceos, os tatuzinhos de jardim, as cracas, que quando você pega um caranguejo e você compara essa galera, você pensa, como é que esse povo é do mesmo grupo? Daí, voltando a falar sobre evolução, tem a galera que fala que os crustáceos são os insetos do mar, porém, como nós já conversamos um pouquinho antes do slide resolver travar, na realidade são os insetos que são os crustáceos terrestres, os crustáceos da Terra. Esse aqui são as evoluções fósseis, as evidências fósseis que eu estava comentando, que nós já temos fósseis de crustáceos datados desde 509 milhões de anos atrás, no período Cambriano Médio. Já temos representantes de camarões em fósseis, de caranguejos em âmbar e de outros microcrustáceos em outras formas de fósseis também. Aqui era o estudo que eu estava falando, do ramo filogenético. Por ele ser um grupo parafilético, esse trabalho aqui, genial, de 2010, quando nós excluímos um grupo, ele é considerado parafilético, e esse grupo ele não é mais considerado um grupo válido. A gente utiliza dele só a título de didática mesmo. Infelizmente, os crustáceos não existem, então tudo que a gente aprende na escola, infelizmente, está errado, quando a gente chega na pós-graduação, no ensino superior. E excluindo esse grupo dos hexápoda, nós temos o pancrustácea,
que é um grupo taxonomicamente válido, juntando os crustáceos e os insetos. Aí sim, nós estamos falando de um grupo filogeneticamente que pode ser considerado e que tem evidências. Vocês vão sair daqui dessa aula de hoje lembrando desse detalhe, que os insetos, eles vieram dos crustáceos, compartilharam ali um ancestral comum e que os crustáceos surgiram antes dos insetos. Aqui, esse trabalho genial. O Heiger, lá em 2010, ele só soltou essa bomba sobre um dos maiores estudos sobre artrópodes e invertebrados e ficou por isso mesmo a ciência. Esse trabalho é basicamente uma bíblia para quem estuda e se especializa em invertebrados. Esse trabalho belíssimo, ele montou nessa árvore filogenética uma explicação filogenética e evolutiva de parentesco de todos os invertebrados. Então, interpretando essa árvore aqui com a gente nesse momento, nós temos os grupos mais antigos dos invertebrados, os grupos externos, os onicóforas tardígrados. Aí nós passamos para um grupo mais recente, o grupo dos quelicerados, onde nós temos como representantes mais famosos as aranhas e os escorpiões, mas também temos os ácaros, pseudoescorpiões, etc. Passando para um grupo mais recente, nós temos os representantes dos miriápodas, onde nós temos como mais famosos as centopeias e as lacraias. E aí, nós viemos para o grupo dos crustáceos. Nós vemos aqui que tem essa divisão aqui embaixo. Nós temos o surgimento dos artrópoda, a divisão dos grupos externos, e aqui quem são os artrópodes. Nós temos os mandibulata, e aí nós seguimos para o pancrustácea, que já falamos, que é o grupo válido juntando os crustáceos e os insetos. Seguindo a ordem aqui, da direita para a esquerda, nós temos que o grupo mais recente são os hexápodas, que compartilham aí toda essa base filogenética com os crustáceos, sendo um grupo irmão. Nós temos aqui bem exposto essa divisão. Os crustáceos, falando assim no conhecimento do grupo, são aqui desse grupo verde, dos Oligostraca, até esse amarelo, o Xenocárida. Oligostraca, Vernicrustaca e Xenocárida, que aí engloba todos os grupos de crustáceos propriamente ditos que a gente conhece, os camarões, as lagostas e toda essa diversidade morfológica dessas 70 mil espécies que eu já falei para vocês. É muita espécie de crustáceo. Esse bicho é muito bem adaptado, está em todo canto do mundo. Daí, como aqui a gente, seguindo a análise filogenética, a gente exclui esse grupo vermelho, não se pode fazer isso na filogenia. Não sei se aqui na sala nós temos não biólogos, mas taxonomicamente falando, quando você exclui um grupo em detrimento de priorizar um dentro, isso não é correto, não é válido. Então, para ser considerado o grupo válido, nós temos aqui o pancrustácea, que aborda dessa faixa do grupo verde até a parte dos hexápodas. Quando eu estava na graduação, foi uma quebra da quarta parede, descobrir que os insetos vieram dos crustáceos. Então, achei muito interessante trazer esse trabalho de Heiger para vocês, porque vai que tem alguém que tenha interesse em se aprofundar mais no estudo dos invertebrados. Esse trabalho é uma pérola da evolução, da taxonomia e da sistemática. Mas eu só queria trazer para vocês essa lindeza para trazer uma compreensão melhor, visualmente falando, de como essa galera foi evoluindo, como são compartilhados os representantes atuais, seus parentescos, e o quão antigo esses grupos são. Mais uma vez, os insetos vieram dos crustáceos, os crustáceos surgiram primeiro. Então, focando no grupo dos crustáceos, eles têm uma capacidade muito interessante, chamada carcinização. Essa galera, ela tem um vício em se tornar caranguejo. Nos crustáceos, nós não temos somente caranguejos, mas nós temos vários representantes que, por algum acaso assim da evolução, algum interesse, eles acharam que em algum momento ali da vida deles era mais vantajoso se parecer anatomicamente com um caranguejo. Nós biólogos dizemos que os bichos eles têm um jeitão. Como é o jeitão de um caranguejo? Colocando em termos técnicos, nós utilizamos o Bauplan, que é a morfologia.
O bauplan de um caranguejo é como está exposto aqui nessa foto. Uma carapaça achatada, a presença dos periópodos e as pinças. Então, todo organismo que se assemelhe morfologicamente com um caranguejo, a gente diz que tem o jeitão de um caranguejo, mesmo sem ser um caranguejo verdadeiro, um caranguejo propriamente dito. Então, quando esses bichos compartilham esse bauplan, a gente diz que os bichos têm o mesmo jeitão. Da mesma forma, nós temos esse trabalho genial da Joanna Wolff, lá de 2021, que é basicamente como virar um caranguejo. Por que, que os crustáceos e alguns grupos de artrópodes estão virando caranguejos? Por algum motivo, ser um caranguejo na evolução é altamente vantajoso. Linhagens evolutivas que não tem nada a ver com os caranguejos, devido a umas pressões seletivas aí do ambiente, seja no ambiente terrestre ou no ambiente aquático, isso faz com que eles acabem virando caranguejos para se adaptar a esses ambientes. Semelhante aí aos ambientes dos crustáceos nos habitats marinhos, habitats rochosos e habitats terrestres. E ao longo de milhões de anos de evolução, esses crustáceos que compartilham por mudanças evolutivas se assemelham cada vez mais com esse grupo. Isso pode incluir aí alterações na forma do corpo, o desenvolvimento de garras maiores e mais robustas, e até mesmo mudanças no seu próprio comportamento, como a preferência de habitats semelhantes aos caranguejos. Mas, Dandara, você está falando aí de caranguejos verdadeiros e caranguejos não verdadeiros. Essas imagens ainda são do mesmo trabalho da Joanna Wolff. Esse trabalho, no caso, é uma bíblia dos crustáceos. O fenômeno de carcinização é muito interessante, porque o bicho está lá, vivendo tranquilamente, e aí um dia ele só acorda. Poxa, é muito mais vantajoso fisicamente ser um caranguejo. Eu estou perdendo meu tempo aqui sendo de outra forma. Então, no grupo dos crustáceos, que a gente já tem a noção de que temos os camarões, as lagostas, em algum momento ali da evolução, que é essa coisa maravilhosa da evolução, nós temos uma separação entre os caranguejos verdadeiros e os não verdadeiros. Os verdadeiros, a gente costuma separar aqui nos Brachiura. E os não verdadeiros, a gente costuma separar aqui nos Anomura. Para falar sobre carcinização, a gente precisa só de um conceitozinho de anatomia deles, que a gente vai aprofundar mais na frente nos próximos grupos. Os caranguejos verdadeiros, eles têm o seu abdômen retraído, calcificado. E os não verdadeiros, eles não possuem esse abdômen retraído, calcificado. Pronto, é o que difere um caranguejo verdadeiro de um não verdadeiro. Mas, na evolução, em algum ponto, esses caranguejos que não possuíam esse abdômen calcificado, na linha evolutiva lá deles, eles pararam e pensaram, poxa vida, é muito mais vantajoso se eu me parecer com um caranguejo verdadeiro. Então, na linhagem dos crustáceos, nós temos vários indivíduos que compartilham desse jeitão de ser caranguejo. Era uma galera que nasceu com o corpo parecido, aí foi passando ali pela evolução, eu quero ter um braço maior, eu não quero ter o abdômen calcificado, e viveu por milhões de anos assim, tranquilamente. E em algum momento da pressão seletiva, tome, é muito mais vantajoso eu ser um caranguejo, ficar com esse jeitão aqui, que eu consigo me adaptar a ambiente de água doce, de água salgada, viver embaixo de rocha, me esconder de predador. É mais fácil para mim namorar, arrumar uma fêmea, arrumar um macho. Então, a evolução acha engraçado que organismos tenham formas de caranguejo, mesmo sem ter nenhum parentesco ali evolutivo, filogenético, molecular com caranguejo. É só uma brincadeira da evolução de continuar produzindo artrópodes com a mesma forma. E esse trabalho é muito genial. Se vocês quiserem, tá lá nas nossas referências bibliográficas, vale a pena dar uma lida nele. Nessa grande piada evolutiva de convergências, que quando organismos eles passam por pressões seletivas similares, eles têm essa tendência a ter um corpo parecido. É o mesmo caso de peixes e golfinhos terem um corpo mais parecido do que os golfinhos terem um corpo parecido com mamíferos terrestres, sendo que peixes e golfinhos compartilham de uma linhagem evolutiva completamente diferente. Mas, por compartilharem o mesmo ambiente, estarem ali expostos às mesmas pressões evolutivas, eles acabam tendo uma anatomia semelhante, mais do que os organismos terrestres.
Então, basicamente é isso. Nos crustáceos ocorre esse grande fenômeno da carcinização, de que ser um caranguejo é muito vantajoso. Agora vamos falar